Olá, querido irmão, querida irmã. Que alegria poder me encontrar com você hoje para juntos meditarmos na palavra de Deus. É uma honra ter você aqui e quero que saiba que este é um espaço de acolhimento, fé e esperança, onde você pode se sentir em casa. Respire fundo por um instante, permita que seu coração se acalme e que a presença do Senhor envolva você neste momento. A vida, muitas vezes, pode nos trazer desafios inesperados, momentos de incertezas e dias em que tudo parece tremer ao nosso redor. Mas hoje eu quero te convidar a se aproximar de Deus com confiança, pois Ele é refúgio seguro em meio às tempestades. Aqui no nosso canal, buscamos trazer mensagens que toquem o coração, que fortaleçam a fé e que nos façam lembrar que não estamos sozinhos nessa caminhada. Você é especial para Deus e Ele tem um propósito maravilhoso para a sua vida. Por isso, continue conosco até o final, pois tenho certeza de que a mensagem de hoje vai abençoar você profundamente. E se você está chegando agora, aproveite para se inscrever no canal, deixar o seu like e ao final deste vídeo compartilhar nos comentários como esta mensagem falou ao seu coração. Sua interação é muito importante e nos ajuda a continuar espalhando a palavra de Deus para mais pessoas. Palavra do dia, mensagem e oração da tarde. Hoje vamos mergulhar em uma reflexão que traz força, esperança e direção para o nosso coração. A passagem que será o centro de nossa meditação está no livro de Salmos, capítulo 125, versículo 1, que diz: Os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Esta é uma das declarações mais poderosas que encontramos nas Escrituras, pois nos convida a olhar para além das circunstâncias e colocar nossa confiança total em Deus. Quando lemos que aqueles que confiam no Senhor são comparados ao Monte Sião, estamos sendo lembrados de algo muito importante. A confiança verdadeira em Deus nos torna firmes, inabaláveis, mesmo quando tudo ao nosso redor parece estar desmoronando. O Monte Sião, na cultura bíblica, não era apenas uma formação geográfica, mas um símbolo de estabilidade, de presença divina e de segurança. Quantas vezes você já se sentiu abalado pelas dificuldades da vida? Talvez você tenha passado por dias em que a incerteza bateu forte, em que o medo tentou roubar sua paz, ou em que as notícias que você recebeu trouxeram mais perguntas do que respostas. É justamente nesses momentos que essa palavra vem como bálsamo para a nossa alma, nos lembrando que o Senhor não nos chama para viver dominados pelo medo, mas sim para permanecermos firmes como o monte que não se move. Confiar em Deus não significa que não enfrentaremos problemas. Pelo contrário, significa que mesmo enfrentando lutas, permaneceremos de pé, porque a nossa base não está nas circunstâncias, mas no próprio Deus. É como se o Senhor estivesse dizendo hoje para você: filho, filha, permaneça firme, não deixe que as circunstâncias abalem sua fé, pois eu sou contigo. Muitas vezes tentamos resolver tudo com nossas próprias forças, mas o salmista nos ensina que a confiança verdadeira precisa estar em Deus. Ele é aquele que sustenta, que guarda e que nos faz permanecer de pé. Quando confiamos no Senhor, nossa vida é cercada pela presença dEle, e isso nos dá segurança mesmo diante das maiores tempestades. Por isso, nesta tarde, eu quero te convidar a refletir. Onde está a sua confiança? Está nas pessoas, nas circunstâncias ou no Senhor? Talvez hoje seja o dia de você realinhar o seu coração e decidir descansar plenamente em Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre, e a sua fidelidade não falha. Nos próximos instantes, vamos aprofundar essa reflexão, entendendo de maneira prática como podemos viver esta confiança no dia a dia e como a palavra de Deus nos garante que Ele cuida de nós em todos os momentos. O Salmo 125, versículo 1 declara:
Os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Essa é uma das mais belas comparações feitas nas Escrituras, pois nos mostra o valor e o poder da confiança em Deus. O Monte Sião, situado em Jerusalém, sempre foi considerado um lugar santo, símbolo da presença de Deus, um ponto de referência espiritual para o povo de Israel. Ao dizer que aquele que confia no Senhor é como o Monte Sião, a palavra está nos mostrando que, assim como o monte permanece firme e inabalável ao longo dos séculos, assim será aquele que decide confiar plenamente no Senhor. Confiar no Senhor é um ato de entrega. É reconhecer que Ele é soberano e que seus caminhos são mais altos do que os nossos. Em Isaías capítulo 55, versículo 8, Deus nos lembra: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Essa verdade é libertadora, pois nos tira o peso de querer controlar tudo e nos convida a descansar no cuidado de Deus. Quando pensamos em alguém que não se abala, pensamos em alguém que, mesmo em meio às tempestades, mantém-se firme. Isso não significa que a pessoa não sente dor, medo ou preocupação, mas significa que ela tem uma base sólida que a sustenta. Essa base é a confiança em Deus. No livro de Jeremias, capítulo 17, versículos 7 e 8, encontramos uma promessa que se conecta de maneira perfeita com o Salmo 125. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Aqui vemos uma ilustração ainda mais rica. A árvore que permanece verde mesmo em tempos de seca. Essa é a imagem da vida de quem confia em Deus. Os ventos podem soprar, o calor pode vir, mas porque suas raízes estão bem firmes na fonte de água viva, que é o próprio Senhor, ela não seca nem morre. Essa é a promessa para você hoje. Quando sua confiança está em Deus, você permanece firme e frutífero, mesmo em tempos de crise. Talvez você esteja enfrentando um momento difícil em que tudo parece incerto. Pode ser uma crise financeira, um problema de saúde, um relacionamento em conflito ou um sonho que parece estar distante demais. Lembre-se do que diz o Salmo 125. Os que confiam no Senhor não se abalam. Isso não significa que não haverá lutas, mas significa que Deus te sustentará no meio delas. Um exemplo prático disso é a vida de Jó. Ele perdeu bens, família e saúde, mas permaneceu firme em sua confiança no Senhor. No final, Deus restaurou sua vida e lhe deu ainda mais do que ele tinha antes. Isso mostra que a confiança em Deus não é em vão. Outro exemplo poderoso é Abraão, que creu contra toda esperança. Em Romanos capítulo 4, versículo 20, está escrito que Abraão não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas se fortaleceu na fé, dando glória a Deus. É assim que devemos viver, fortalecendo-nos na fé, mesmo quando as circunstâncias parecem dizer o contrário. Portanto, confiar no Senhor é escolher não se desesperar. É continuar crendo que Ele é fiel e que sua palavra vai se cumprir. É manter o coração alinhado com a esperança, mesmo quando tudo ao redor parece desabar. Quando fazemos isso, experimentamos a paz, que Filipenses capítulo 4, versículo 7 descreve. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. A confiança em Deus também nos dá coragem para enfrentar o amanhã sem medo. Em Josué capítulo 1, versículo 9, o Senhor diz: Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Essa é uma palavra para você hoje. Deus é contigo, não importa onde você esteja ou qual seja o desafio que está diante de você.
Quando entendemos isso, começamos a viver de maneira diferente. Passamos a olhar para os problemas não como barreiras intransponíveis, mas como oportunidades de ver o poder de Deus se manifestando em nossa vida. Passamos a declarar palavras de fé ao invés de murmuração e a agradecer mesmo antes de ver a resposta, porque sabemos que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Por isso, permita que esta palavra penetre no seu coração e renove sua esperança. Deus é o seu sustento, Ele é a sua rocha e a sua fortaleza. Ele não te deixará ser abalado. Chegamos ao momento final da nossa reflexão de hoje, e eu quero que você respire fundo e permita que a presença de Deus fale ao seu coração. Depois de meditarmos sobre o Salmo 125, versículo 1, podemos perceber que essa palavra é um convite para uma vida de fé inabalável. Ser como o Monte Sião significa ser firme, constante e saber que mesmo quando as circunstâncias ao redor se abalam, há um Deus que permanece o mesmo, que sustenta, fortalece e guia os passos de todos aqueles que nele confiam. Talvez você tenha chegado até aqui se sentindo fraco, desanimado ou até mesmo sem esperança. Talvez as situações da sua vida tenham feito você questionar se vale a pena continuar confiando. Mas hoje, Deus quer te lembrar que você é chamado para viver pela fé e não pelo que vê. Em Hebreus capítulo 11, versículo 1, lemos que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Isso significa que mesmo sem ver a solução agora, você pode descansar no fato de que ela já está a caminho, porque Deus é fiel. Quando olhamos para a história do povo de Israel, vemos que Deus nunca os abandonou. Mesmo quando eles se desviaram, mesmo quando enfrentaram desertos e guerras, Deus os trouxe de volta, restaurou a sua sorte e cumpriu cada uma de suas promessas. O mesmo Deus que foi fiel no passado é fiel hoje e será fiel amanhã. Ele não muda, como está escrito em Malaquias, capítulo 3, versículo 6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. E essa promessa é para você. O que você está enfrentando hoje não vai te destruir, não vai te derrotar. Pelo contrário, vai te fortalecer, te amadurecer e te aproximar ainda mais de Deus. Ele é aquele que transforma pranto em alegria, luto em dança, escassez em abundância. O Salmo 30, versículo 5, nos lembra que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Hoje é um dia de esperança. Talvez você esteja no meio da sua noite escura, mas a palavra do Senhor diz que a alegria vem pela manhã. E quando o Senhor declara algo, Ele cumpre. Pode ser que você não veja a luz ainda, mas ela já está brilhando no horizonte. Sua confiança precisa estar firmada nisso. Deus está trabalhando mesmo quando você não vê. Há situações que fogem do nosso controle e às vezes queremos resolver tudo sozinhos. Mas lembre-se do que está escrito em Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Quando colocamos Deus no centro da nossa vida, Ele endireita os nossos passos. Talvez você tenha se sentido abalado pela opinião das pessoas, pelo que disseram sobre você, ou até pelas suas próprias falhas. Mas Deus não te vê como alguém derrotado. Ele te vê como filho, como filha amada. Ele tem pensamentos de paz e não de mal a seu respeito, como está escrito em Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Que esta mensagem hoje seja um divisor de águas para você. A partir de agora, decida viver confiando plenamente no Senhor.
Entregue a Ele seus medos, suas preocupações e suas dores. Deixe que Ele seja o seu alicerce, a sua rocha firme. Quando você se ancora em Deus, não há vento, tempestade ou terremoto que possa te derrubar. Eu quero profetizar sobre a sua vida que este será um tempo de restauração, de portas abertas e de novos começos. Que tudo aquilo que estava te abalando perca a força diante da presença de Deus. Que a paz, que excede todo o entendimento, invada seu coração e sua casa. Que você tenha ousadia para dar passos de fé, mesmo sem ver o caminho completo, porque você sabe em quem tem crido. Se você recebeu esta palavra no seu coração, eu te convido agora para um momento de oração. Vamos orar juntos, apresentando a Deus a nossa vida, nossas lutas e renovando a nossa confiança nele. Senhor Deus e Pai amado, nós nos colocamos diante de Ti neste momento com o coração aberto e humilde, reconhecendo que precisamos da Tua presença todos os dias. Obrigado porque a Tua palavra hoje nos lembrou que aqueles que confiam em Ti são como o Monte Sião, que não se abala e permanece para sempre. Senhor, nós entregamos diante de Ti todas as nossas preocupações, medos e ansiedades. Sabemos que muitas vezes tentamos carregar o peso da vida sozinhos, mas hoje decidimos lançar sobre Ti toda a nossa ansiedade, porque sabemos que o Senhor cuida de nós. Pai, fortalece a nossa fé. Ajuda-nos a permanecer firmes, mesmo quando as circunstâncias tentam nos abalar. Que possamos olhar para Ti e não para as ondas ao nosso redor. Senhor, assim como está escrito em Jeremias capítulo 17, versículos 7 e 8, queremos ser como a árvore plantada junto às águas, que mesmo em tempos de sequidão continua dando frutos. Traz paz para o coração de quem ora comigo agora. Derrama esperança sobre aquele que estava prestes a desistir. Levanta o caído, consola o que chora, fortalece o cansado e dá novas forças ao que se sente fraco. Senhor, endireita os nossos caminhos, abre portas onde parece não haver saída, cura feridas da alma e renova os sonhos que estavam adormecidos. Declaramos que confiamos em Ti, Senhor. Escolhemos descansar na Tua presença e acreditar que o melhor ainda está por vir. Obrigado, porque Tu és fiel e nunca nos abandonas. Nós oramos e já Te agradecemos, no nome precioso de Jesus Cristo. Amém. Amado irmão, amada irmã, se esta mensagem falou ao seu coração, eu quero te pedir que se inscreva no canal, deixe o seu like e escreva aqui nos comentários como Deus falou com você através desta palavra. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir esta mensagem de fé e esperança. Isso ajuda a levar o Evangelho a mais pessoas.